Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Menezes e hoje nós vamos continuar a nossa aula de matemática falando sobre inequações do segundo grau. Então, hoje nós vamos ver o que é uma inequação, produto e quociente. As inequações do segundo grau também podem apresentar as seguintes formas. Então, elas podem vir em forma de produto, onde eu vou ter uma multiplicação de duas inequações, ou ela pode vir em forma de quociente, onde eu vou ter uma divisão de duas inequações. Então, elas vão vir sempre em uma desigualdade a zero. Por exemplo, aqui eu tenho f de x vezes g de x, no caso, duas inequações, maior que zero. Aqui eu tenho o produto de duas inequações menor que zero. Aqui eu tenho o produto de duas inequações maior ou igual a zero. E aqui eu tenho o produto de duas inequações menor ou igual a zero. Do mesmo jeito, eu vou ter em uma inequação quociente, onde eu vou ter a divisão de duas inequações. Aqui na primeira eu tenho a divisão maior ou maior que zero, na segunda menor que zero, na terceira maior ou igual a zero e na quarta menor ou igual a zero. Como vocês sabem, inequação são desigualdades. A resolução desse tipo de inequação é fundamentada no estudo da variação de sinal de cada função do segundo grau, que foi o que nós já estudamos. Assim, é preciso estudar o sinal de cada função separadamente e colocar os sinais nas retas e fazer a regra de sinais do produto ou do quociente. Vejamos aqui um exemplo de inequação produto. Aqui nós temos: determine os valores reais de x para os quais x ao quadrado menos 8x mais 12 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado menos 5x menor que zero. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o produto de duas inequações. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver cada inequação de forma separada. Então, aqui eu tenho a primeira, que é f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12 menor que zero. Tenho a segunda, que eu chamei de g de x, que é x ao quadrado menos 5x menor que zero. Então, eu vou resolver essas duas inequações de forma separada. Então, quem vai ser A aqui na minha primeira inequação? Vai ser 1. B, menos 8. C, 12. Na segunda inequação, A vai ser igual a 1, B vai ser igual a menos 5 e C vai ser igual a 0. Então, nós podemos resolver utilizando o teorema de Bhaskara. Para a primeira inequação, função de x igual a f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12 menor que zero. Vamos aplicar aqui. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo os valores, delta igual a menos 8 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Delta é igual a menos 8 elevado ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 12, menos 48. 64 menos 48, 16. Então, delta é maior que zero. Quando o discriminante de uma função do segundo grau resulta em um valor maior que zero, significa que esta função possui duas raízes reais e distintas. x1 é diferente de x2. E que a sua parábola cortará o eixo x em dois pontos diferentes. Vamos calcular os valores numéricos dessas raízes através da fórmula de Bhaskara. E em seguida, podemos esboçar o gráfico da função f de x. Então, calculamos aqui o valor de x1 e x2.
Substituindo aqui na forma, ficou menos 8 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Menos com menos mais, ficou 8. Mais ou menos raiz de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou achar o valor de x1. 8 mais 4, 12. Dividido por 2, 6. E vou achar agora o valor de x2. 8 menos 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, achei aqui os valores da minha primeira equação. x1 igual a 6 e x2 igual a 2. Coloquei ela aqui no meu esboço do gráfico. Então, eu fiz aqui o eixo x. No eixo x eu coloquei os dois pontos, o 2 e o 6. Então, a concavidade voltada para cima, porque A é positivo. Então, quem está acima do eixo x é positivo. Quem está aqui abaixo do eixo x é negativo. Agora eu vou resolver aqui g de x, que é a minha segunda equação. G de x é igual a x ao quadrado menos 5x menor que zero. Vou colocar aqui delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Menos 4 vezes 1 vezes 0 dá 0. Menos 5 ao quadrado dá 25. Delta é maior que 0. Isso quer dizer que nós vamos ter dois valores para x. Substituindo aqui na fórmula, x é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. X é igual a 5 mais ou menos 5 sobre 2. Vou descobrir o valor de x1 e o valor de x2. 5 mais 5, 10, dividido por 2, 5. x1 é igual a 5. 5 menos 5, 0, dividido por 2, 0, não é? Então, vai dar x2 igual a 0. Então, descobri os dois valores de x, são 5 e 0. Coloquei aqui no gráfico, que é no meu eixo x, os valores 0 e 5. Concavidade voltada para cima, porque A é positivo. Quem está acima do eixo x é positivo e abaixo do eixo x é negativo. Então, tenho aqui os meus dois gráficos. Aí, o que me resta agora é fazer o quadro de sinais para poder montar a solução da minha inequação produto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho para f de x, quais os valores de sinais que eu tenho para f de x. Então, as soluções que eu tenho é 0, 2, 5 e 6. Em f de x, quem é menor que 0 é positivo, então eu vou colocar aqui o sinal positivo. Quem é maior do que 0 e menor do que 2 é positivo, então eu vou colocar aqui o sinal de positivo. Observem aqui, ó, o sinal de positivo. Quem é maior que 2 e menor que 5 é negativo, então aqui eu vou colocar o sinal de negativo. Quem é maior do que 5 e menor do que 6 é negativo, então eu vou colocar aqui o sinal de negativo. Quem é maior do que 6 é, observem aqui, positivo, então aqui eu vou colocar o sinal de positivo. O mesmo eu vou fazer para g de x. Agora, olhando para o gráfico de g de x. Quem é menor do que 0 é positivo. Então, aqui eu vou colocar o sinal de positivo. Quem é maior do que 0 e menor do que 2 é negativo. Então, aqui eu vou colocar o sinal de negativo. Quem é maior do que 2 e menor do que 5 é negativo. Então, eu vou colocar aqui o sinal de negativo. Quem é maior do que 5 e menor do que 6 é positivo. Então, eu vou colocar aqui o sinal de positivo. Quem é maior do que 6 é positivo. Então, eu coloco ali o sinal de positivo.
Então, agora eu vou fazer para quem? Para o produto de f de x e g de x. Então, eu vou somar os sinais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E mais com mais, mais. Então, quais são os valores que vão nos interessar? Ele quer saber os valores que são para a função menor do que zero. Então, são os valores negativos. Onde é que eu tenho os valores negativos? Eu tenho aqui entre o 0 e o 2 e tenho aqui entre o 5 e o 6. Então, qual vai ser a solução? X pertence aos reais, tá ok? X é maior que 0 e x é menor que 2. É aqui onde eu tenho esse ponto. Ou x é maior que 5 e menor do que 6, que é o que eu posso observar aqui nesse ponto. Então, é assim que nós vamos resolver uma inequação produto. Agora, vamos para o exemplo 2, que é a inequação quociente. Determine os valores de x que satisfazem a inequação. Então, nós temos aqui o quociente de duas inequações. X ao quadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 2 maior ou igual a zero. Por tratar-se de uma inequação quociente, vamos resolver separadamente as duas equações. Façamos y1, que é a primeira inequação, igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, y2 igual a x menos 2. Vamos resolver primeiro y1. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 3. Utilizaremos a fórmula de Bhaskara para resolver y1. Então, coloquei aqui para vocês a fórmula. Substituindo, delta é igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 3, 12. 4 mais 12, 16. Então, delta é igual a 16, que é um valor maior do que zero. Isso significa que eu vou ter dois valores para x. X é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. X é igual a menos com menos mais 2, mais ou menos raiz de 16, 4, dividido por 2. Então, vai ficar x1 igual a 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. x1 igual a 3. x2 igual a 2 menos 4 menos 2, dividido por 2, menos 1. x2 igual a menos 1. Vou colocar aqui no gráfico. Então, eu tenho aqui o eixo x, coloquei os dois valores para x, menos 1 e 3. Concavidade voltada para cima, porque A é positivo. Então, quem eu tenho aqui acima do eixo é positivo, abaixo do eixo, negativo. Para a equação y2, que é x menos 2, nós temos x menos 2 vou igualar a zero. X é igual a 2, que o 2 vem para cá, positivo. Então, já achei aqui o valor de x. O estudo do sinal de y2 é. Então, vou fazer aqui reta para cima, porque A é positivo. Então, vai ficar 2, que é o meu único valor para x, que está abaixo é negativo, que está acima é positivo. Então, já tenho aqui os meus dois gráficos. Posso fazer agora o meu quadro de sinais. Para y1, para y2 e para o quociente de y1 e y2. Então, vou colocar aqui os valores de x, que é menos 1, 2 e 3.
Então, olhando para o gráfico de y1, quem está antes de menos 1, menor que menos 1, ele é positivo. Então, aqui vai ser positivo. Entre menos 1 e 2, maior que menos 1 e menor do que 2, é negativo. Então, aqui vai ficar negativo. Maior do que 2 e menor do que 3 é também negativo. Então, aqui vai ficar negativo. E maior do que 3 é positivo, porque aqui é positivo. Fazendo o estudo para o y2, olhando aqui para o gráfico 2. Menor que menos 1 vai ser negativo, então aqui vai ser negativo. Maior que menos 1 e menor do que 2, negativo, então aqui eu vou colocar negativo. Maior do que 2 e menor do que 3, positivo, então aqui eu vou colocar positivo. E maior do que 3 é positivo, então aqui eu vou colocar positivo. Fazendo o estudo do sinal para y1 dividido por y2, o quociente, certo? Mais com menos, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos, mais com mais, mais. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber os valores que são maior ou igual a zero. Então, eu tenho maior ou igual a zero, ok? Então, eu vou pegar aqui os que são positivos, que vai ficar entre menos 1 e 2, considerando o menos 1, certo? Que é um valor maior ou igual a ele. E entre aqui 3 e o infinito. 3 e os números que são maiores do que 3, considerando o número 3, ok? Portanto, a solução da equação está compreendida no intervalo de menos 1 a 2, considerando o número menos 1, e de 3 ao infinito, considerando o número 3. Então, a união desses dois intervalos. Agora nós vamos ver um pouco sobre inequações simultâneas do segundo grau. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Menos 8 menor ou igual a x ao quadrado menos 2x menos 8 menor ou igual a 0. As inequações simultâneas podem mesmo se apresentar do jeitinho que vimos acima, com dois sinais de desigualdade. Se isso acontecer, não se assustem. Separem as mesmas em duas. E desta maneira, um sistema será formado, como podemos observar na imagem abaixo. Então, aqui nós separamos ela em duas inequações. Aqui, a primeira e aqui a segunda. Então, a primeira ficou x ao quadrado menos 2x menos 8 maior ou igual a menos 8, x ao quadrado menos 2x menos 8 menor ou igual a 0. Então, eu separei elas em duas inequações, agora eu posso resolvê-las. Depois que o sistema é formado, já é possível partirmos para a resolução de cada uma das inequações separadamente, como temos previsto. Contudo, antes de transformarmos a parte esquerda de cada desigualdade em uma função, é necessário atentar para o seguinte detalhe. Na primeira aqui, nós podemos observar que ela não está uma desigualdade para 0, ela está para menos 8. Então, nós precisamos transformar este valor aqui em 0. Então, vou colocar o menos 8 para antes da desigualdade, ele vai positivo porque ele é negativo. Aí vai ficar menos 8 mais 8 dá 0, porque eu vou cortar esse 8 com esse 8. Maior ou igual a 0. Então, o que nos restou? Nos restou x ao quadrado menos 2x maior ou igual a 0. Então, preciso que essa desigualdade seja para 0. E a
Equação número 2 e na equação número 2, x ao quadrado menos 2x menos 8 menor ou igual a zero. Agora sim nós podemos resolvê-los. Então, tenho aqui a primeira que eu chamei de f de x e a segunda também. Primeiro passo, determinar o valor dos coeficientes a, b e c de cada função. Então, para a primeira função, a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c é igual a 0. Para a segunda função, a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c é igual a menos 8. Segundo passo, calcular o discriminante delta de cada uma das funções. Então, vou substituir aqui na fórmula. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta igual a menos 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Aqui vai dar 0, menos 2 ao quadrado, 4. Delta é igual a 4, delta é um valor maior do que 0. Isso significa que eu tenho dois valores para x. Na segunda, vai ficar delta igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 8, 32. 4 mais 32, 36. Delta é igual a 36. Delta é maior do que 0. Isso significa que eu tenho dois valores distintos para x. Terceiro passo. Encontrar as raízes das funções através da fórmula de Bhaskara ou através de outros métodos. Aqui na primeira, eu isolei o x para poder achar os dois valores de x. Função de f de x igual a x ao quadrado menos 2x. X ao quadrado menos 2x igual a 0. O que eu fiz? X vezes x menos 2 igual a 0. Aí eu isolei x igual a 0, vai ser o valor de x1. X menos 2 igual a 0. X é igual a 2, porque o 2 vai para lá positivo. X2 é igual a 2. Foi bem simples, né? E na segunda, eu utilizei aqui a fórmula de Bhaskara. Nós substituindo aqui vai ficar x igual a menos 2 mais ou menos raiz de 36 dividido por 2 vezes 1. X é igual a menos com menos mais, ficou 2, raiz de 36, 6, dividido por 2. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. X1 é igual a 4. 2 menos 6, menos 4, dividido por 2, menos 2. X2 igual a menos 2. Então, já descobri os valores de x para a inequação 1 e para a inequação 2. Agora, eu vou colocar aqui no gráfico. Como o coeficiente de a de ambas as funções vale 1, que é um valor positivo, está definido. A concavidade das duas parábolas é voltada para cima. Então, eu tenho aqui para a minha primeira função, para a minha primeira inequação, os valores de 0 e 2, que está abaixo do eixo x negativo, no caso entre 0 e 2, e o que está acima do eixo x positivo. Para a segunda função, vai ficar 2 e 4, que está entre menos 2 e 4 é negativo, que é menor do que menos 2 positivo, maior do que 4 positivo. A solução da primeira inequação será formada pelos valores de x, que tornam a função positiva ou igual a 0, porque o sinal de desigualdade é maior ou igual. Então, quem é que torna essa solução positiva? Os valores que são menores do que 0 e maiores do que 2. Então, qual vai ser a solução para a primeira? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 0
ou x é maior ou igual a 2. E na segunda, através do sinal de desigualdade, menor ou igual, fica determinado que apenas valores de x que tornam a função negativa ou igual a zero satisfazem a inequação. Então, são aqueles valores que estão entre menos 2 e 4, incluindo o 2 e o 4. Então, a solução vai ser o menos 2 e o 4. Então, a solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e x é menor ou igual a 4. Então, aqui eu tenho a solução para a inequação 1 e a solução para a inequação 2. Então, a minha solução vai ser a interseção das duas inequações. A interseção da solução das duas inequações. Quem vai ser essa interseção? Então, na primeira eu tenho os valores que são menores do que zero e maiores do que 2. Eles são a solução da primeira inequação. Da segunda são os valores que são maiores que menos 2 e menores que 4. Então, quem é que vai ser a interseção? Quem é que vai satisfazer tanto a inequação 1 como a inequação 2? Então, aqui vai ser os valores que estão entre menos 2 e 0. Eles satisfazem as duas inequações. E aqui os valores que estão entre 2 e 4, porque eles satisfazem as duas inequações. Então, quem vai ser a solução final? Solução é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 0, ou x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 4, que são essas duas interseções aqui. Então, essa é a minha solução final para a inequação simultânea. Então, bons estudos. Essa foi a nossa última aula do mês. A próxima será a revisão, que vai trazer todos os conteúdos abordados, ok?